Os kanjis são como os pokémons e eu vou te provar. Vamos fazer um teste aqui. Imagine um pokémon do tipo elétrico. Você pode ter pensado no Pikachu, no Jolteon ou até mesmo no Electabuzz. E o que eles têm em comum? Simplesmente por parecerem ser do tipo elétrico, com esses formatos de raios e eletricidades por todo o corpo. E se eu pedir para você imaginar um do tipo fogo? Você pode ter imaginado o Charmander, o Charizard ou até mesmo o Moltres. E o que eles têm em comum? Novamente, por parecerem ser parte de um grupo, nesse caso, o grupo de fogo. E o mesmo acontece com o tipo grama, por exemplo, o Chikorita, o Turtwig e até mesmo a Sunflora. Agora eu quero que você imagine os kanjis. Existem milhares deles, mas para você que está começando a estudar agora, vamos pensar em só uma parte deles, como se fosse a primeira temporada de Pokémon. Vamos dividir aqui em 3 grupos, sendo eles água, fogo e grama. E esses são os kanjis que representam esses kanjis aqui. Esse primeiro que é o kanji de água, que se lê Mizu em japonês. O segundo é o de fogo, que se lê Hi. E temos ali também o kanji de grama, que é o kanji de Kusa. Para você que está começando a estudar o japonês, já deve ter ouvido falar sobre os radicais de um kanji. Caso você não saiba, os radicais eles mostram um pouco sobre o que se trata aquele kanji. Como eu falei agora há pouco, vamos focar nesses 3 primeiros kanjis, o kanji de água, fogo e de grama. O kanji de água, que quando utilizado como um radical, vai aparecer dessa forma, como se fosse 3 risquinhos. O kanji de fogo, quando utilizado como radical, vai aparecer dessa forma mesmo, dentro de um kanji. E o kanji de grama, ele vai aparecer sempre em cima, com esses 2 risquinhos cortando um traço, que é como se representasse uma plantinha nascendo. Vamos ver alguns vocabulários utilizando o radical de água. Temos aqui o kanji de mar, que se lê umi em japonês, e como você pode ver, ele sim tem esse radical aqui de água. Temos também esse kanji aqui, que é o kanji de arau, que significa lavar, que também tem relação com água. Temos também o kanji de naku, que significa chorar, que também tem relação com água. E esse kanji aqui, que é o kanji de ike, que significa lago. Então, como você pode ver, esses daqui são alguns kanjis que utilizam o radical de água e que você consegue ter mais ou menos uma relação entre eles, justamente por terem o radical de água, são coisas relacionadas à água. Agora vamos ver alguns vocabulários utilizando o radical de fogo. O primeiro é esse daqui, taku, que significa cozinhar, geralmente utilizado quando você vai cozinhar o arroz. Você utiliza esse verbo, que é taku. Temos também o kanji de yaki, que significa assar. Sumi, que é carvão, que também aparece o radical de fogo. E até mesmo o kanji de yaki utiliza o radical de fogo. Deve ter alguma relação com as folhas de outono e a cor vermelha. Vamos ver também alguns vocabulários utilizando o radical de grama. Ele sempre vai aparecer nessa forma em cima de um kanji que tenha algo relacionado com grama. Temos como exemplo o vocabulário happa, que significa folha, imo, que é batata, que também tem relação com grama, o kanji de kusuri, que tem um radical de grama, justamente por conta das pessoas utilizarem chás antigamente para curar algumas doenças. E aquele que quase todo estudante de japonês conhece, que é o kanji de flor, que se lê hana em japonês. Então, como você pode ver, só de você saber um pouco sobre os radicais, você consegue identificar muita coisa dentro dos kanjis. Então é muito importante que você estude um pouco sobre isso também. E tendo isso em mente, eu te convido para se tornar um aluno japonês em foco. Lá, além de te ensinar o japonês do zero, começando pelo hiragana e katakana, eu vou te ensinar também as estruturas básicas do dia a dia e, é claro, eu vou te ensinar a ler e escrever os kanjis necessários para você conseguir sobreviver aqui no Japão. E é claro, eu falei que lá dentro do curso eu vou te ensinar hiragana e katakana. Caso você não saiba o que é isso, dá uma olhada num vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, onde eu explico a diferença entre hiragana e katakana e também dou meio que umas dicas para você aprender a língua japonesa. Eu espero que ter feito uma relação com os pokémons e os kanjis tenha te ajudado de alguma forma a esclarecer como você pode estudar a língua japonesa também. E é claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda muito aqui no crescimento do canal. E se não for inscrito, se inscreve aqui, porque a gente tem várias dicas para quem está começando a estudar o japonês do zero. E eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Já né?